Boa tarde a todos, com toda alegria. A gente se encontra mais numa tarde de domingo para falar um pouquinho sobre a boa nova de Jesus, né? Pedindo a espiritualidade amiga que nos oriente, nos guie e que abra o nosso coração e a mente nos novos aprendizados. Pois não, Dora, pode iniciar a oração. Eu vou fazer a oração, então? Não, o livro. É a Mari que faz a oração. A Mari vai fazer a oração. Primeiro eu vou pedir desculpa que eu estou com o vídeo desligado, que meu vídeo travou, eu não estou conseguindo ligar, mas o som está... Está ótimo. Está ótimo. Bom, então que primeiramente possamos agradecer a Deus a semana que tivemos, onde a semente viva do Evangelho foi plantada em cada mente, em cada coração, renovando, lembrando do que Jesus nos ensinou, não se põe remendo novo em tecido velho. A cada semana trocamos uma peça da nossa vestimenta, nos conectando ao Divino Criador, ao Senhor de todas as coisas, a Jesus nosso Mestre. Subimos um degrau a mais em reflexões que nos colocam em contato com os ensinamentos do nosso Mestre Maior, modificando o que pensamos, modificando o que falamos e, sobretudo, como vibramos e o que sentimos. E assim, agradecidos mais uma vez, criamos essa grande corrente de elos tão fortemente travados e conectados, enlaçados, para que o Espírito vivo de Jesus possa entrar no lar de cada um de nós e de todos aqueles que compartilharem o Evangelho dessa tarde. Que essa árvore frondosa possa ter raízes profundas do conhecimento e da transformação, dessa reforma íntima, tão cobiçada, desejada por todos nós. Que Deus esteja conosco, que sejamos todos inspirados e guiados divinamente. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. E assim, o livro Palavra de Vida Eterna, a lição é 154, Nas Trilhas da Fé. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Quem disse foi Pedro, está na carta, a segunda carta a Pedro, no capítulo 1, versículo 1. Em muitas ocasiões, admitimos erroneamente que os grandes vultos do cristianismo terão obtido privilégios nas leis divinas. Entretanto, basta a reflexão nas realidades do Evangelho para que nos capacitemos da sem razão de semelhante conceito. Simão Pedro nos fala da fé, igualmente preciosa, e raros vultos da história do Cristo poderão competir com ele em matéria de renovação pessoal. Era ele pescador de vida humilde, homem quase iletrado, comprometido em obrigações de família, habitante de aldeia paupérrima, seguidor do Evangelho, submetido a tentações e viciações que, por algumas vezes, o fizeram cair entretanto, guindou-se à posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade. Ampliou seus conhecimentos, adquiriu importância, fazendo-se condutor e irmão da comunidade. Liderou a ideia cristã nas metrópoles do teu tempo, e de cada vez que se viu incurso em erro, procurou corrigir-se e seguir adiante, no desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Realmente não possuímos qualquer justificativa para isentar-nos do serviço de autoeducação à frente do Cristo, sob a alegação
de que não recolhemos recursos imprescindíveis à solução dos problemas do próprio burilamento para a vitória espiritual. Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma-nos que, diante da providência divina, todos nós obtivemos valores iguais para as realizações da mesma fé. Simão Pedro era um pescador humilde, que nem está dizendo aqui. E depois, com o estudo, com o seguimento dos ensinamentos de Jesus, ele acabou tornando um dos discípulos mais importantes, que foi ele quem socorreu o Paulo, né, de Tarso, quando estava lá, perdeu a visão, quando viu Jesus lá, quando viu aquela claridade imensa que Jesus falou com ele. E aí o Simão Pedro que falou para ele, por que agora? Qual é a sua dúvida agora? Por que não segue? Não é? Por que não segue o nosso mestre? Então, foi em outras palavras, mas o que ele quis dizer, desperta, né? Agora você sabe que ele está aqui entre nós, e que ele é luz na nossa vida. Então, ele mostra aqui o nosso caminho. A gente começa sem entender, muitas vezes, nada, e aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus, fazendo a nossa parte com amor e com muita humildade, para que possamos entender o que o Mestre amado nos mostra a cada dia, a cada atitude, a cada vez que nós olhamos para a natureza, que olhamos para o verde, para os animais, para a vida em si, e nós vamos aprendendo um pouquinho por vez. E a gente procura também passar isso para os nossos, de maneira sutil, de maneira não entendendo nada, fingindo que não entende absolutamente nada, para que ele também possa entender junto conosco. E aí, eu, como não li a lição, porque eu até comentei com o Roberto, eu estava passando roupa, eu não tive nem tempo de pegar no livro. E eu peço desculpa, porque a gente sempre tem que ler um pouquinho antes e se preparar para isso. E eu não sou muito boa nesse porém, aliás, eu não sou boa em nada, eu sou uma marinheira de primeira viagem, que estou aqui fazendo o possível para poder acompanhar o raciocínio de todos, que tem bem mais entendimento do que eu. Mas eu entendo que Simão Pedro era um pescador humilde, que veio ali. Aliás, todos os discípulos de Jesus, né, os 12 apóstolos, todos eles eram de origem humilde, né, em Cafarnaum, onde eles estiveram, todos eles foram de origem humilde. E hoje nós temos o maior respeito por Simão Pedro, por Paulo, por todos eles, porque sabemos que cada um, que Jesus deu muito valor aos mais humildes, aos menos entendidos, e que nós, com a nossa pequenez, temos a capacidade de também entender que ele também nos dá esse caminho a seguir. E eu peço a vocês que colaborem agora, falando cada um, a Joana, a dona Carmen, a todos vocês, cada um, o que entendeu da lição, para que possamos aprender mais um com o outro. Obrigada, viu, Dora? Guardar. Dona Dora, eu vou confessar uma coisa. Eu não leio a lição antes, porque é incrível o entendimento que aparece quando a gente se reúne e eu começo a ler. Não é uma questão de preferência ou não, mas para mim soa diferente. Eu entendi muito do jeito que a senhora falou, e a senhora sabe muito mais do que eu sobre Simão Pedro. Não se sinta assim, triste por não ter lido antes, muito pelo contrário, ajudou muito para eu entender. O que eu entendi dessa lição foi assim, que não é só a cúpula dos guias do cristianismo que estavam, já estariam na nossa frente para ganhar os méritos da fé.
E ele nos dá o exemplo de Simão Pedro como sendo uma pessoa humilde, como a senhora tão bem descreveu, e que, mesmo às vezes ele errando, ele conseguia voltar atrás e refazer o seu caminho. Então, todos nós estamos nesse meio, nesse mesmo balaio. Nós começamos, da onde começamos, tanto faz, humilde ou não, mas se a gente seguir o caminho que nos é determinado, mesmo que a gente incorra em alguns erros e a gente retome o nosso caminho, a gente chega lá. Em algum momento a gente chega lá. E essa esperança de chegar nesse local, nesse momento, dá uma paz, um calorzinho no coração que adoro compartilhar com vocês. Mas eu acho que foi isso que eu entendi. Que bom, Guadalupe, obrigada. Posso falar? Pode, Robert. Eu assino embaixo aquilo que a Guadalupe falou, né? Com letras bem grandes, e concordo com a Guada, viu, Dora? A gente sabe o quanto você tem de conhecimento, né? O primeiro parágrafo, ele me chama muito a atenção, porque vai muito disso, não só do erro, mas do mérito, né? Então, muitas vezes, nós achamos que aqueles que, como disse a Guadalupe, da cúpula do cristianismo, né? Que viveu junto com Cristo, e todos aqueles que o seguiram e expuseram sobre o amor, exemplificaram o trabalho no bem, que eles têm algum privilégio perante a espiritualidade. Se o próprio Cristo não teve, eu não vou me lembrar, mas que me marcou. Tem um evangelho, um versículo de um dos evangelhos de Marcos, em que ele cita aquele momento em que a turba gritava para Jesus preso à cruz: se tu és filho de Deus, liberta-te e desce da cruz. Se Cristo, que veio trazer o amor até nós, se ele não teve privilégios, imagine nós. Imagine, por exemplo, você imaginar o grande compilador da doutrina espírita, Kardec. O que esse homem não teve que passar dificuldades para se colocar como aquele que traria a decodificação da doutrina dos espíritos. Ele não teve vida fácil. Imaginem Chico, o quanto Chico sofreu até ser reconhecido como um grande trabalhador do bem. Madre Teresa de Calcutá, o quanto essa mulher não se submeteu a praticar o bem. Irmã Dulce, o quanto ela não sofreu para conseguir desenvolver essa obra maravilhosa que existe hoje. Divaldo e tantos outros. Quantos estes que trabalham no amor e no bem não têm privilégio nenhum? O fato de estarmos aqui aprendendo, dialogando, conversando sobre a doutrina não nos traz privilégio nenhum. O maior privilégio que nos é dado, se a gente puder considerar assim, como disse a Guadalupe, é a nossa capacidade de compreensão a cada novo encontro. Ou como disse a Mari, é a nossa renovação das nossas vestes, para que a gente coloque um traje novo de pleno conhecimento. Então, se em algum momento, para qualquer um de nós, nessas caminhadas, nessas múltiplas jornadas, se a nossa fé se abalar e nós estivermos a ponto de desistir, vamos nos lembrar do que Chico Xavier disse. Ele disse:
Se a tua fé se encontrar em prova, lembra-te do Cristo, que é puro amor. Então, eu acho que quando em algum momento nós acharmos que nós não trabalhamos o suficiente, não conhecemos o suficiente, não exemplificamos o suficiente, erramos ainda muito, é ter a consciência que mesmo diante de todas as nossas falhas, Deus conhece a nossa boa vontade, Deus conhece a nossa boa intenção, e nunca nos faltará o apoio, o chão firme para seguirmos em frente. Era isso que eu queria dizer. A paz do Cristo com todos. Graças. Suzy, obrigada, Robert. Oi, Joana. Eu li, não sei se vocês leram, se alguém de vocês já leu aquele Paulo Estevão, né? Onde narra a conversão de Paulo, né? E lá fala também muito sobre o Pedro, né? Também o começo dele, logo depois que Cristo partiu. Quando Jesus disse que o nome de Pedro seria Pedro porque ele seria a pedra da sua igreja, porque Pedro tinha uma qualidade, que era a perseverança, em não abandonar aquilo que ele acreditava de verdade. Essa perseverança era a pedra que Jesus precisava para construir a sua igreja que existe hoje. Paulo era arrogante, Saulo, né? Arrogante, porque achava que o conhecimento o tornava superior aos outros. Ele era o doutor da lei, né? Ele precisou ser cego pela luz de Cristo para se colocar humilde. Essa era uma qualidade de Pedro, perseverança e humildade, a qual ele carregou até ser crucificado de ponta cabeça, de tamanho que era a sua humildade. Ele se achava tão pequeno, na sua insignificância, na sua ignorância, que ele não quis ser crucificado de pé, como Jesus. Nem ele achava que merecia. Era essa perseverança, essa bondade de coração que ele tinha, que fez construir a igreja que temos hoje, a Igreja do Cristo, e todas as suas ramificações. Então, não ter conhecimento letrado não nos transforma em nada. O que nos transforma é a nossa determinação, é a nossa certeza de que o Cristo existe e está lá. Pedro, ele não sucumbiu aos erros, ele negou Cristo 3 vezes. Ele não sucumbiu a isso, porque a fé dele era real. Ele sabia quem era Jesus. E ele disse isso a Jesus, ele ia fazer a sua igreja como Jesus tinha dito, a pedra onde se edificaria a sua igreja. E ele simplesmente não desistiu. Ele acolheu aqueles que procurou, ele esclareceu as pessoas que buscavam com os conhecimentos que ele tinha adquirido do próprio Cristo. Privilégio é coisa de humano, nosso. Nós damos privilégios, os espíritos não dão. A gente colhe aquilo que a gente planta. E aí vem o nosso mérito, é conquistado. Como o Roberto disse, conquistado com perseverança, com sofrimento, com erros, mas sem se desviar do caminho. Então, quem tem fé, tem fé. E só não desistir dela. Não importa, a gente é ser humano, a gente é imperfeito. E a gente precisa aprender. Nós temos muitos caminhos, muitas vidas se passaram para chegarmos aqui e muitas outras vidas virão. Nenhum daqueles que edificaram o nome do Cristo fizeram em sofrimento. Por quê? Porque nós somos imperfeitos e somos
testados e somos provocados e caímos, mas o importante é levantar. Levantar com a mão no Cristo, sabendo que Ele está lá nos sustentando, sabendo que Ele está lá para nos erguer, porque Ele é o nosso Pai. Toda criança tropeça e cai, toda criança se machuca, toda criança fica doente, mas o Pai está sempre lá, segurando a sua mão, curando a sua ferida, dando o remédio que ele precisa para se curar e ensinando o que ele precisa aprender para continuar crescendo. E assim é o nosso Pai. Então, a nossa fé não nos torna melhor que todo mundo, mas nos torna hábil a aprender, porque a nossa fé traz perto de nós os bons espíritos. Nós estamos nessa reunião cercados, cada um de nós, do nosso anjo guardião, para nos clarear a mente e absorver da melhor forma possível tudo aquilo que nós estamos discutindo e tudo aquilo que nos é transmitido por eles mesmos. É isso que eu queria falar. Obrigada. Suzy, obrigada pela sua exposição tão acertada, bonita, correta, viu? Até sensibilizou, né? Quando você falou com tanta probidade de Paulo e de Pedro, né? Remete a gente a entender a proposta do Cristo, porque ele não veio procurando os que estavam na alta cúpula, ele procurou aqueles que eram, entre aspas, fracos, para que cada um deles fosse burilado na fé, na confiança. E assim ele fez com todos os apóstolos, que eram pessoas simples como nós. Né? O Simão Pedro, aí no caso, era um simples pescador, bruto até, né? Porque ele teve momentos que tem aquele episódio lá que ele vai lá e arranca a orelha do guarda, né? E Jesus fala que o caminho não é esse, né? Então, a gente vê que o Cristo sempre busca pessoas comuns, né? Para que cada um de nós seja esse instrumento para a gente se autoburilar diante dos ensinamentos dele. E realmente, se você for olhar a história, como o Roberto citou também, aí, né? Todos esses grandes nomes, né, que venceram dentro da bondade, do amor, foram pessoas que se doaram de forma plena, sem medo, trabalhando e servindo incessantemente. Né? Não teve privilégio, porque a nível espiritual é a conquista que você faz, sua, né, seu espírito. Não tem como você driblar a lei divina. Então, Jesus, Deus, não nos dá privilégios que eu sou melhor que você ou qualquer pessoa. Ele nos dá as mesmas oportunidades para que a gente cresça e evolua, né? Então, esse exemplo do Simão Pedro aí mexe muito com a gente, sim, de ver o quanto ele veio de uma forma rude e o que ele se tornou, sem ter nenhum estudo, né? Então, não ter um embasamento não significa que você não possa adquirir. E a gente não pode jamais nos cristalizar nos erros, porque enquanto humanos, todos nós vamos errar, vamos cair várias vezes, mas a gente tem que persistir no bem e entender que aquela queda é um aprendizado para que o nosso passo seguinte seja mais firme, rumo ao Pai mesmo, no sentido de fazer o bem e o amor. Essa lição aqui é muito lindo, né? Quando você revê a história dos apóstolos, o quanto eles se doaram para seguir Jesus e todo o trabalho que foi feito. E essa humildade do Pedro de morrer também crucificado numa posição que ele não se sentiu digno, né? De morrer como Jesus morreu. Então, é belíssima entender essa doação. E mexe no fundo da nossa alma. Rever esse grande apóstolo, que era uma pessoa comum, como cada um de nós, que somente seguiu o caminho que lhe foi aberto, rumo ao bem, ao amor de Cristo. Bem, passo a palavra. Suzy? Eu acho que Pedro foi a pessoa que mais compreendeu a palavra do Cristo, né?
Mas uma coisa que eu queria falar do Roberto, que ele mencionou Jesus na cruz e falaram por que que ele não saía dali, né? Se Jesus usasse o seu poder contra qualquer coisa para revidar o mal que estava sendo feito a ele, o seu ensinamento, toda a sua palavra cairia por terra. Ele podia, mas se ele fizesse, ele estaria sendo arrogante, ele estaria sendo poderoso, e ele pregava a humildade, porque ele era humilde, porque o amor é humilde. Então, soberba não vem do Cristo, não vem de Deus, e ele não poderia nunca, jamais, usar o poder que ele tinha para sair dali, muito pelo contrário, ele queria dar o exemplo exatamente contrário. Como ser humano, ele enfrentou as dificuldades como um ser humano, mas ele não abriu mão da sua verdade, né? Do amor de Deus, de ser filho de Deus. Então, qualquer coisa que ele fizesse diferente do que fez, ele não seria o que ele foi. Correto, Suzy. E a gente tenta ainda compreender essa alma tão grandiosa, né? De querer seguir esse exemplo tão perfeito de tudo que a gente já viu desde então. A Mari levantou a mão aí, ó. Estou tentando voltar, gente. Por Deus. Voltou, dona Carmen. Não Estamos te voltou, ouvindo. não. Não estou vendo Então, mas vocês. nós estamos te ouvindo. Então, mas nós estamos te ouvindo. Pode falar. Ah, mas não vendo, é isso? Não estou vendo, a gente não está vendo a sua imagem, mas está ouvindo a sua voz. Você deve ter cancelado o vídeo aí. Meus cabelos, olha, eu continuo usando seda shampoo, tá? Meus cabelos continuam. Os mesmos. Mas nós estamos te ouvindo muito bem, dona Carmen. Pode ficar à vontade. Então, é só lembrando que coisa mais linda, né? Esse último parágrafo, quando ele fala, Pedro, com a que diante da providência divina, todos nós obtemos valores iguais para as realizações da mesma fé. Eu acho isso aqui tão perfeito, gente, tão poético, porque a gente fica imaginando, né? Se fé é fidelidade a Deus, será que nós a temos? Será que nós temos autoridade ou autoritarismo? Porque a autoridade é dignidade. A autoridade é simplesmente você ter a certeza de que está fazendo o melhor. Quando você fala o teu sim, sim e o teu não, não, como dizia Jesus, que seja o teu sim, sim e o teu não, não, né? Então, se você tem essa dignidade, você tem autoridade e você não tem autoritarismo, né? E também quando ele diz aqui no parágrafo acima, realmente não possuímos qualquer justificativa para isentar-nos do serviço de autoeducação. Realmente, a gente não tem mesmo, porque é tão clara a doutrina, né? Mas tão clara, que nós não temos nenhuma justificativa para dizer que é difícil, né? Nenhuma. Porque, na verdade, quando nós falamos uma coisa e fazemos outra, nós somos o maior exemplo de falso profeta, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente quando a gente abraça a doutrina, nós temos que abraçá-la com plenitude, com a certeza de que aquilo é verdade mesmo, e eu tenho a maior fidelidade a Deus, com muito amor e com muita responsabilidade, né? Doutrina dos espíritos é responsabilidade, é união, é respeito pelo outro, né? E a gente muitas vezes esquece disso. Então, fica assim, para cada um de nós pensarmos, né? Nesse autoritarismo, nesta autoridade. Porque muitas vezes a gente faz exatamente o contrário daquilo que nós estamos falando e pregando, né?
Então, nós pregamos a paz, a alegria, a fidelidade a Deus, e, de repente, acontece alguma coisa com nós, e nós nos revoltamos, entramos numa depressão, porque não somos submissos às suas leis. Então, fidelidade, autoridade, exemplo de dignidade é entrega. Simples assim, entrega só. É você se entregar a Deus e dizer, cara, confio em você, hein? Não é bem como eu queria, mas é como eu preciso. Então, tá tudo certo, vamos em frente. E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, dona Cá. Obrigada. Eu vou tentar sair e voltar de novo, tá? Tá Sinto ótimo. muito. Sinto muito, vocês vão ter que me aguentar. A senhora já apertou na câmera para ver se a sua imagem vem? Não, eu estou apertando tudo aqui. Vamos ver o que acontece. Tá Ô, certo, gente, dona parece, Carmen. Desbotão. Rob, parece que a Claro está com um probleminha hoje com aplicativos em geral. Eu recebi uma mensagenzinha agora, então talvez, não sei se tem a ver, mas eu não estou conseguindo ligar o vídeo. Desde que a gente gravou aquele videozinho lá, amanhã, agora à tarde, eu não consigo mais acessar nada em vídeo. Mas vamos ver. Pode ser algum Gente, problema eu mesmo. apertei Beleza. até a minha bochecha. Ficou não vai acontecer nada. Mas eu vou tentando, Tá, tá bom? Dá obrigada. licença. Obrigada, dona Carmen. Mais alguém quer pontuar aí essa lição poderosa de exemplificação tão linda, né? Como a dona Carmen falou aí agora há pouco, em relação à autoridade, né? A autoridade é uma conquista, né? A pessoa, quando ela faz o seu trabalho, ela faz a sua vida em prol do bem, do amor, do estudo, da profissão, ela adquire, ela conquista uma autoridade, que vem com a deferência e o respeito, né? Então, a autoridade não se compra mesmo. A autoridade vem de acordo com o exercício que você faz de servir, de estudar e de amar. E você vai conquistando essa autoridade. É muito diferente como hoje nós vemos na nossa vida pública a autoridade que nos é imposta para que a gente tenha respeito por aqueles que nos desrespeitam o tempo inteiro, né? Isso fere muito nós, todos os cidadãos brasileiros. Quando a gente vê pessoas que estão no poder, tendo a oportunidade de transformar a comunidade, a nação, o país, a cidade, e, pelo contrário, fazem de uma forma muito, muito, muito precária, né? E a gente tenta, né, fazer oração, vibração, para que essa pessoa se toque do papel que ela tem junto à sua comunidade. E a gente não consegue enxergar nela a autoridade que ela quer representar. Porque o exemplo que ela nos dá é totalmente do contrário do que a sua posição e o auferir autoridade lhe daria. Então, a autoridade é uma conquista pelo servir no bem, pelo servir no amor e por você ser profissional dentro daquilo que você faz. Então, a autoridade, como ele colocou aqui, o Pedro conseguiu essa autoridade, pelo exemplo de vida que ele deu quando seguiu Jesus, servindo, servindo e servindo, se burilando de uma forma sofrida, ele se auferiu essa autoridade, né, por ser esse exemplo. E hoje, dentro da nossa representatividade nacional, infelizmente, a gente não encontra essa autoridade em quem deveria ter, pelo exemplo de trabalho. Mas que nós possamos conquistar, cada um de nós, essa autoridade diante de Cristo, né? Tentando seguir seus passos, seus exemplos, e vendo o exemplo de todos os apóstolos, que eram pessoas comuns como nós, e que lutaram, que persistiram, que venceram, em nome do amor de Cristo servindo. Linda, linda essa lição. A história de Pedro é muito linda. A gente até sente assim, uma emoção, né, de
estar aqui pensando em como esse apóstolo lutou, né, vindo de uma simplicidade, de uma rudeza de vida, né, e de repente foi a pedra mesmo do cristianismo. O quanto cada um de nós pode, e o quanto Deus deposita essa confiança em nós, porque Ele sabe que nós podemos. Quando a gente quer, a gente pode fazer o bem e se transformar. Que a gente pense muito bem no exemplo que foi o Pedro, para que a gente reconheça aí uma autoridade do amor em Cristo. Olha, hoje temos também, né, Roberto, será que dá tempo você ler uma das questões, Robert? Eu acredito que dê. É. Quer que eu faça a leitura? Pode ser, Robert. É 52 e 53, né? Isso mesmo. Vou abrir aqui. Bom, eu vou fazer a leitura das duas questões, tá? E fazer um comentário rápido, tá? Então, questão 52, Kardec pergunta aos espíritos: de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças na Terra? A resposta dos espíritos: do clima, da vida e dos costumes. Dá-se o mesmo com 2 filhos da mesma mãe, que, educados longe um dos outros e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. A questão seguinte: o homem surgiu em vários pontos do globo? A resposta dos espíritos: sim, e em diversas épocas. E essa é também uma das causas da diversidade das raças. Mais tarde, os homens, dispersando-se nos diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. Eu acho que, de uma maneira bem concisa, a questão 52 e 53, ela é um fechamento daquilo que nós conversamos sobre Adão e Eva, né? Que, na realidade, Adão e Eva são uma simbologia, né, de grupos populacionais que existiam previamente e que se dispersaram mundo afora, né? E que, logicamente, a mudança, a estrutura moral, a estrutura social, a forma como cada grupo populacional se manifestou no decorrer de tanto tempo é diretamente relacionado a hábitos, costumes, clima, né? A evolução social, né? Então, uma coisa é certa, se nós formos fazer uma análise bem objetiva, né? O mundo de hoje, ele é muito diferente do mundo do passado. Por quê? Porque os povos, eles evoluíram, eles vivenciaram novas experiências, eles interagiram entre si, eles produziram a beleza. Eu adoro essa palavra que eu vou falar agora, porque ela, para mim, ela é uma representação lúdica, Adão e Eva, Suzimira, exatamente. Mas, complementando agora, existe uma palavra que eu adoro, chamada miscigenação. Miscigenação é o termo social mais lindo que eu conheço, porque é da miscigenação que povos tão diferentes podem interagir entre si e produzir, com toda certeza, seres humanos cada vez melhores. Porque ninguém é dono da verdade. Ninguém. Todos contribuem um pouco para a construção. Vou utilizar uma palavra que a Suzy falou, que também eu adorei, dessa comparação da pedra.
a pedra da igreja do Cristo, os fundamentos morais do Cristo, a pedra da humanidade, é a forma como a qual a humanidade ela aprende com seus próprios erros, ela muda os seus rumos e os seus caminhos, ela se mistura na beleza da miscigenação étnica, cultural, moral e emocional. Isso são as grandes humanidades que já passaram por esse orbe e ainda as muitas que ainda irão de passar. Se alguém quiser complementar, mas eu acho que o tempo é curto. Tem um tempinho bem curtinho mesmo. Eu sempre tento ler um pouquinho, Roberto, você falou muito bem, brilhante a sua fala, mas eu sempre leio aquele comentado pelo Miramês, né? Uhum. E na questão 52, o Miramês coloca assim, você tentar ser rápido. A diversidade em toda a criação de Deus é mostra da sua inteligência soberana. A beleza que constitui as coisas do Senhor está nas variações, sem perda da harmonia, que sublimam todos os ritmos. Tudo muda, de segundo para segundo, embelezando cada vez mais a natureza, nas linhas a que fomos chamados a servir. Um dia não é igual ao outro. O céu que se contempla da terra mostra diferenças dia a dia e noite a noite. As pessoas têm suas mudanças e reações variadas. Os animais, os pássaros, a flora e a fauna se alteram constantemente. Todas as formas se integram e desintegram com frequência pela força do progresso. Se assim podemos dizer, tudo que existe está em contínua modificação. Esta é uma lei cósmica que opera em toda a criação. Não há somente diversidade nas raças humanas, mas variedade em todas as coisas que Deus criou, e nós, na profundidade das nossas consciências, gostamos de variações. Sentimos um prazer indefinível nas mutações. Aí ele coloca aqui no final: deves estudar mais a natureza. No livro da vida que se abre nas páginas do tempo, é que te dirá algo mais daquilo que não podemos dizer. A consciência de quem estuda despertará em sua plenitude pela observação sincera de Filho de Deus, porque ela guarda todos os mistérios da vida com a capacidade de revelar gradativamente as leis, na sequência das necessidades. Isto é Deus em nós, operando em nós. Belíssimo, belíssimo, Miramês belíssimo. mexe com a gente. Nossa. Jô, aproveitando, né, essa inspiração e essa orientação de Miramês, né, uma vez que tudo muda, querida irmã, que tudo se transforma, que todas as gotas de chuva se misturam para produzir os rios, os oceanos, para frutificar toda a vida, que tu possas fazer uma vibração de paz, amor e esperança pelos nossos dias. Que assim seja. E o rude se transforma, porque o amor ali habita, burila, e faz brilhar o que antes era força. Porque a mãe do pai, não, ali tocou. Não existe escuridão, existe luz. É a luz que impera em tudo. Pois quando o amor chega, ele desabrocha. Filho e filha, deguste esse amor que está em você e multiplica isso.
Em nome do Pai maior. Ame todos. Ame a si próprio. Ame ao Pai. E com esse sentimento, ilumina ao derredor. Faça a terra brilhar. Faça seu irmão despertar. Com a autoridade do seu exemplo. Com a autoridade do exemplo maior. Tudo começa no seio familiar e se estende. Os seus próximos é a sua tarefa. A sua tarefa começa em si mesmo. Estende aos seus próximos, muito próximos, que são seus familiares. E a nossa família maior é a Terra, é a humanidade. Então, oremos, abracemos nosso Pai com todo o nosso amor, entendendo que a raça humana tem suas diversidades, mas somos todos humanos, todos irmãos. E aquele que cai hoje, que levante. E eu que estou de pé, estenda a mão. Que possamos unidos mentalizar a união para o planeta Terra. Paz para o planeta Terra. Amor para o planeta Terra. Rogando ao Pai Maior que as nações se unam, que os continentes desabrochem na essência maior. E que cada um individualmente se transforme na essência, no servir, no doar, no amor. E com esse sentimento, vibremos pela Mãe Terra, por todos aqueles que nos têm na mente, amigos, familiares, irmãos distantes, irmãos aflitos, desamparados, irmãos em guerra, que eles recebam esse amor, que eles recebam esse alimento que preenche a alma, e que não desistam de lutar pelo bem, e que persistam como Pedro persistiu. A todos aqui, roguemos e agradecemos pelo encontro e pedimos dentro de nós mesmos por aqueles que vêm em nossa mente e que precisam dessa vibração, que eles sejam envolvidos em luz, em paz, harmonia plena, refazimento, que eles possam sentir a mão do Pai e o manto de Maria envolvendo todos eles em muita, muita luz. E finalizamos o encontro pedindo bênçãos para cada família aqui presente, para que sintam o amor do Pai e que para persistem no bem servir. E que essa tarde de domingo traga a reflexão e o conforto aos corações daqueles que estão em aflição. Que as nossas vibrações acalmem, que possamos
entender a preciosidade do nosso dia. Agradecemos a todos os presentes e que possamos, humildemente, pedir a espiritualidade amiga, que zele e guie cada um de nós nessa semana que se inicia. Assim, agradecemos a todos que doaram de si, que foram fraternos com os irmãos, com o nosso planeta. Que Deus, em sua infinita bondade, nos traga a sustentação da jornada, que reinicie essa nova semana. Graças a Deus. Obrigada a todos.